A China estabeleceu-se firmemente como o principal país produtor de ovinos do mundo, com impressionantes 177 milhões de ovelhas em 2019, superando em muito o seu concorrente mais próximo, a Austrália, com os seus 75 milhões de ovelhas. Em 2022, a população ovina da China aumentou para 194 milhões, representando quase 15% da população ovina global. Como eles conseguiram isso? A China dedicou cerca de 200 milhões de hectares exclusivamente à criação de ovinos, principalmente nas regiões ocidental, noroeste e da Mongólia Interior. As fazendas de ovinos da Mega China, com mais de 10 mil ovinos, também usam avanços tecnológicos, como a identificação eletrônica para rastrear o consumo de ração e o estado de saúde das ovelhas, maximizando a produção de carne. Curiosamente, este sistema não é exclusivo da China. Fazendas em Victoria, na Austrália, também adotaram essa tecnologia desde 2017. Em 2019, o consumo de produtos de carne de carneiro e ovino na China atingiu 5,2 milhões de toneladas, superando a produção doméstica de 4,8 milhões de toneladas. 97% desta lacuna foi preenchida pelas importações de carne de carneiro da Austrália e da Nova Zelândia. Uma das raças de ovinos mais comuns nas fazendas de ovinos chinesas é a Hu Sheep, que representa aproximadamente 70% da população total de ovinos da China. Depois temos Dorper e Merino Sheep. Estas raças, encontradas principalmente na Austrália, também estão ganhando popularidade na China devido à sua produção de carne e lã de alta qualidade. No centro de qualquer fazenda de ovinos, as ovelhas são normalmente selecionadas por sua fertilidade e capacidade de gerar cordeiros saudáveis. As ovelhas de carne são criadas aos 7 meses de idade, enquanto as ovelhas de lã têm 12 meses de idade. Grandes fazendas de ovinos na China podem abrigar até 100 mil ovelhas. Os carneiros normalmente atingem a maturidade sexual aos 8 a 9 meses de idade e podem servir de 40 a 50 ovelhas por estação reprodutiva. Para manter a saúde e o vigor, os carneiros são frequentemente mantidos separados das ovelhas e recebem oportunidades regulares de exercícios. Na China, as ovelhas são frequentemente inseminadas artificialmente a cada 8 meses. Esta abordagem contrasta com países como a Austrália, onde as ovelhas são normalmente criadas naturalmente apenas uma vez por ano. O período de gestação das ovelhas é de aproximadamente 146 a 150 dias. Durante este período, as ovelhas necessitam de monitoramento cuidadoso e nutrição adequada para garantir a saúde da mãe e dos cordeiros em desenvolvimento. Um dia após o nascimento, os cordeiros necessitam de colostro, uma substância rica em nutrientes produzida pelas glândulas mamárias da ovelha. Este leite fornece os anticorpos de que os cordeiros precisam para combater infecções e construir um sistema imunológico forte. Durante os primeiros 10 dias após o nascimento, os cordeiros continuam a depender do leite materno para se alimentar. À medida que os cordeiros amadurecem, eles passam gradualmente para a alimentação sólida, o que normalmente começa entre 11 e 20 dias de idade. O desmame geralmente ocorre entre 80 e 90 dias de idade. O ambiente de alojamento desempenha um papel crítico na saúde e no bem-estar das ovelhas. Na China, eles mantêm cerca de 1.700 ovelhas por acre, o que é mais populoso do que na Austrália. Fora do período de pastagem, as ovelhas precisam de um ambiente protegido para protegê-las das condições climáticas adversas. Os agricultores limpam o celeiro diariamente e fazem uma limpeza profunda mensalmente para garantir ventilação e higienização do ambiente. O limpador automático de esterco é usado em grandes fazendas para economizar custos. Os comedouros e coxos são estrategicamente colocados nas áreas de alojamento das ovelhas para que as ovelhas possam comer facilmente quando quiserem. Nos últimos anos, as fazendas na região noroeste da China começaram a usar alimentadores automatizados para aumentar a produtividade da fazenda. Estas máquinas podem misturar a ração de acordo com a ordem dos agricultores. Além disso,
podem ser programados para fornecer ração em horários específicos do dia, eliminando a necessidade de alimentação manual e reduzindo os custos de mão de obra. Os criadores de ovinos chineses desenvolveram práticas de cuidados especializados adaptadas às necessidades específicas das ovelhas de lã e de carne. Ovelhas de lã requerem banhos regulares para manter a limpeza e a saúde de sua lã. A frequência dos banhos varia consoante a estação do ano, sendo 2 a 3 banhos por mês durante o verão e 1 banho por mês durante o inverno. Da mesma forma que no Ocidente, a época ideal para tosquiar ovelhas de lã na China é na primavera, quando o clima está quente e seco, minimizando o risco de calafrios e estresse para os animais. As ovelhas dão a melhor lã em apenas 5 a 7 anos. Depois disso, serão abatidas para consumo de carne. As ovelhas de corte, criadas principalmente para a produção de carne, requerem um conjunto diferente de práticas de cuidado focadas em maximizar o crescimento e garantir a qualidade da carne. Carneiros maduros e ovelhas abatidas são normalmente criados separadamente das ovelhas de lã para evitar cruzamentos. Nos 2 meses que antecedem o abate, as ovelhas de corte recebem uma dieta especializada de alta energia para promover rápido ganho de peso e melhorar a qualidade da carne. Exames veterinários regulares, controle de parasitas e programas de vacinação são realizados 3 vezes por ano. Recentemente, grandes explorações agrícolas na China também construíram áreas de quarentena, áreas de tratamento e matadouros, dedicados para garantir a biossegurança e práticas de manuseamento humano. A jornada da lã começa com o processo de tosquia. Tosquiadores qualificados usavam equipamentos especializados, sejam máquinas de tosquiar elétricas ou tesouras manuais tradicionais, para remover cuidadosamente o velo. Depois de tosquiada, a lã crua passa por um processo de lavagem completo conhecido como lavagem. Esta etapa tem como objetivo eliminar sujeiras, gorduras e outras impurezas que possam ter se acumulado na lã durante o pastoreio e ambiente de convivência das ovelhas. Após a lavagem, a lã limpa é classificada de acordo com sua qualidade e características da fibra em um processo denominado cardagem. A próxima etapa na jornada de processamento da lã é a fiação para fazer fios. Primeiro, as fibras são estiradas, alinhadas e depois torcidas juntas para formar um fio forte e flexível. Embora as cores naturais da lã, como branco, preto e marrom, sejam frequentemente valorizadas por sua versatilidade, o tingimento pode trazer mais opções de cores para os clientes. Depois de transformada em fio, a lã é cuidadosamente enrolada em bobinas ou carretéis, garantindo que os fios sejam distribuídos uniformemente e sem emaranhados. As ovelhas são normalmente colhidas para a produção de carne quando atingem aproximadamente 1 ano de idade, ponto em que perdem os dentes de leite. Primeiro, as ovelhas são transportadas para um matadouro. Ao chegarem, passam por um breve período de descanso e recebem uma refeição leve para reduzir os níveis de estresse. Posteriormente, os animais ficam inconscientes através de um processo de atordoamento humano, que pode envolver os mesmos métodos para bovinos, como atordoamento com raio cativo ou atordoamento elétrico. Após o atordoamento, as ovelhas são sangradas imediatamente. A carcaça é então preparada para processamento posterior através da remoção de órgãos internos, incluindo coração, pulmões, fígado e intestinos. Em seguida, as carcaças são armazenadas em uma enorme câmara fria no local antes do corte. A etapa final envolve o corte da carcaça, onde a carne é dividida em diversos cortes de acordo com as preferências do consumidor e aplicações culinárias. A carne processada é então submetida a rigorosas medidas de inspeção e controle de qualidade antes de ser embalada e distribuída para consumo. O leite de ovelha, embora menos conhecido que o leite de vaca, ocupa um lugar especial no sul da China, particularmente nas regiões de criação de ovelhas Hu.
As ovelhas atingem o pico de produção de leite entre os 2 e os 5 anos de idade, período durante o qual podem produzir aproximadamente 2 a 3 litros de leite por dia. A moderna pecuária leiteira na China tem usado sistemas de ordenha automatizados para agilizar o processo de ordenha. Essas máquinas sofisticadas podem ordenhar com eficiência até 100 animais em uma única sessão, com cada sessão de ordenha demorando cerca de 5 minutos. A frequência da ordenha é normalmente 2 vezes por dia, para garantir a produção ideal de leite e manter a saúde das ovelhas. A produção de leite de ovelha muitas vezes anda de mãos dadas com a produção de leite de cabra, já que muitas explorações criam ambos os tipos de animais. Depois de colhido, o leite de ovelha é frequentemente vendido fresco localmente ou transformado em queijos saborosos e iogurte picante e rico em probióticos. Entre as marcas de leite de ovelha mais conceituadas na China, a Shanghai Sheep Milk destaca-se pelos seus melhores produtos de leite de ovelha Hu, provenientes das suas 34 mil ovelhas criadas em pasto. A migração é um símbolo da vida nômade, uma das últimas culturas tradicionais remanescentes do mundo. Ao longo de trilhas familiares, o grupo de nômades e renas seguiu direto para as terras frias e desoladas do extremo norte da Rússia. Eles conquistaram esta terra agreste para sobreviver e criar milhões de renas todos os anos. A Rússia é responsável por 2/3 da população mundial de renas. As renas são um dos poucos animais que conseguem se adaptar perfeitamente à vida no Círculo Polar Ártico. Não é de surpreender que os nômades tenham decidido conquistar a vasta região do Ártico e tentado domar os poderosos habitantes desta tundra. Os rebanhos de renas criados na tundra são muito grandes, chegando a 1.000, 3.000 indivíduos ou até mais. Ao contrário da Noruega, Suécia e Finlândia, na Rússia existem muitos povos diferentes envolvidos na criação de renas. Tem uma tradição cultural e econômica que depende em grande parte das renas. Os maiores rebanhos de renas são mantidos nas penínsulas de Yamal e Taimyr, na região autônoma de Nenets. É aqui que vivem os Nenets, Enets, Dougans e Nganazans. Embora a população mundial total de renas seja estimada em 4,7 milhões, só em Yamal, os pastores de renas locais possuem mais de 1,7 milhões de renas. Antes do Papai Noel aparecer pela primeira vez com suas renas e seu trenó, as renas desempenhavam o papel de jantar. E os pastores indígenas matam até 120.000 animais por ano para satisfazer os gostos de luxo em países de todo o mundo. Os únicos sinais de nômades são as trilhas de gado. As linhas marrons de terra foram estampadas por gerações de pés para formar um laço gigante e imutável. As trilhas eram importantes porque eram uma forma segura de levá-los aonde precisavam ir. Um riacho caudaloso para conseguir água, um arbusto para amarrar os animais, um lugar onde pudessem armar uma barraca para cozinhar. Os pastores indígenas na Sibéria têm trabalhado incansavelmente para manter a sua tradição secular de pastoreio de renas. Porque para eles, pastorear gado não é apenas um trabalho, é um modo de vida. Os nômades aprendem a criação de animais com seus pais e transmitem suas habilidades aos filhos. Para eles, é uma herança especial. Os homens são responsáveis por reunir as renas ao redor do acampamento todas as manhãs e manter o rebanho se movendo em uma direção ao longo do dia. Enquanto isso, todo o trabalho na tenda será feito pelas mulheres. Ela pegava a comida guardada no porão, depois levava a neve para ferver água e cozinhar. Como a maioria das mulheres nômades, ela tinha uma curva permanente nas costas por ter ficado curvada sobre a lareira durante a maior parte da vida. As renas pastam até ficarem saciadas, deitam-se por 1h30, depois levantam-se e comem novamente. Depois que o rebanho limpar a área de grama, os nômades caminharão pelas trilhas até a próxima nova terra. Ao chegar a um novo local,
os nômades rapidamente montam tendas para abrigo. As tendas são construídas com materiais básicos como madeira e pele de rena, mas são muito resistentes para resistir a ventos fortes e tempestades de neve. Eles ficarão aqui por alguns meses e depois procurarão um novo terreno. Este processo também é bastante difícil. Toda a família vai desmontar as barracas juntas, arrumar tudo direitinho e colocar os móveis no carro para a mudança. Os homens estão tentando separar uma rena do rebanho. Colocaram uma corda em volta do pescoço e apertaram até que caísse. Com movimentos rápidos e habilidosos, os nômades retiraram seus órgãos internos e comeram fatias de fígado e beberam o sangue que estava estagnado na cavidade abdominal da rena. Você pode ficar bastante assustado com esta imagem, mas essas mortes são uma necessidade. Ajuda os nômades a sobreviver em ambientes hostis. Os outros homens estavam largando as renas. Eles cortaram seu corpo em pedaços, cabeça, pernas, costelas e o preservaram em um poço de neve. Desta forma, podem armazenar grandes quantidades de carne de rena durante muito tempo, e esta rena alimentará uma família durante cerca de um mês. Além de fornecer carne, tudo o que as renas trazem é útil para os nômades. Quanto à pele de rena, depois de amolecida, podem usá-la para forrar o fundo de carroças, cobrir tendas ou fazer roupas e sapatos. Os tendões secos tornam-se fios de sutura. Os chifres tornaram-se uma cura para todas as doenças. E os trenós de renas tornaram-se um meio de transporte indispensável em todo o Ártico. Kiriak é um dos pastores de renas mais experientes da península de Kamchatka, uma região do extremo oriente russo famosa por sua beleza natural selvagem. Mas depois de décadas, as constantes flutuações da vida pecuária deixaram as pessoas exaustas. Algumas das terras em que vivem são tão altas que existe permafrost. Portanto, embora haja fogo no meio da tenda, a noite ainda está muito fria. Você pode ver, a neve cobriu a floresta e as tendas. Para facilitar a entrada e saída da barraca, todas as manhãs os nômades encontrarão uma maneira de remover a camada de neve da superfície da barraca assim. Além disso, para economizar, durante o dia alguns nômades não aquecem suas barracas. Só ao cair da noite é que utilizam o fogão a lenha para preparar a única refeição quente do dia e aquecer o ar interior. A madeira necessária para aquecimento era frequentemente transportada durante grande parte da viagem, à medida que as florestas ao longo do caminho se tornavam escassas. No entanto, para os nômades nenetes, o verão é a pior estação. No ambiente úmido, embora a fumaça subisse do topo do celeiro e o fogo aquecesse o interior, os nômades ainda eram atacados por mosquitos. Eles podem sobreviver a invernos de 40 graus negativos, mas não podem suportar epidemias de verão. Basicamente, as atividades de verão são semelhantes às atividades de inverno. Eles ainda mantêm o abate e a costura para garantir seu sustento. Porém, os campos de verão estão cheios de sujeira e mosquitos, por isso toda vez que coletam água precisam filtrá-la bem antes de utilizá-la. Assim, os nômades passariam os verões migrando para o extremo norte. Quando o inverno chegou, eles rumaram para o sul, montando tendas em espessas camadas de neve. A cultura nômade dos nenetes é uma combinação única de modernidade e tradição. Os nenetes andam de motos de neve, ligam geradores, falam ao celular e conhecem pessoas na internet. A migração anual de renas faz com que milhares de renas e nenetes viajem até 1.200 quilômetros ao longo da península de Yamal até o Mar de Kara, na Sibéria. Esta é também uma das migrações mais longas entre os nômades do mundo. E durante a viagem, os cães são os assistentes indispensáveis dos pastores de renas nômades. Este é o rebanho de renas dos evenks, são domesticados e não têm medo das pessoas. Tradicionalmente, as suas renas não são abatidas, exceto em circunstâncias especiais. Além disso, eles também não tendem a formar rebanhos grandes, porque tal rebanho levaria muito tempo para pastar e cuidar.
Uma cultura pesa muito sobre os ombros dos pastores de renas. Nas famílias, as crianças desde cedo aprendem a costurar roupas com pele de rena, a fazer trenós e abrigos móveis e a pastorear e cuidar das renas. Eles esperam que seus filhos continuem a migrar. Mas todo sonho tem suas desvantagens. As alterações climáticas tornam as suas vidas cada vez mais difíceis. Então os jovens não querem trabalhar e cuidar dos animais. Como resultado, a próxima geração de pastores de renas nômadas está a diminuir gradualmente.